para construir e a mulher para ajudar. Olá, galerinha de Jesus! Tudo bem com vocês? Vamos relembrar no culto passado que falamos sobre o perdão. Perdoar e ser perdoado também é amor. Amar, né? E você não pode guardar rancor no seu coraçãozinho não, tá bom? Vamos perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar e também pedir perdão. E o tema de hoje é sobre a criação do mundo, o que Deus criou, tudo que Deus fez. Preste bem atenção. Mas agora feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado, Pai amado. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, Pai amado, e que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, que nós possamos, Senhor, sempre estar alegres, Senhor, para fazer a Tua obra. Abençoa, Pai querido, cada lar nesse momento. Essa é a oração que eu te faço desde já. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. De você! Tia, eu também tava com muita saudade. Tia, olha o que eu peguei pra senhora. Que linda pra mim essa flor! É pra senhora, sim. Ai, que linda! Ah, Bia, muito obrigada! Que coisa linda! Que bom que a senhora gostou, tia. Eu passei ali num jardim tão bonito e eu vi essa flor e lembrei da senhora. Eu amo flores, amo! Eu amei! Bia, você sabe quem criou todas essas coisas maravilhosas? Ué, foi o jardineiro, quem cuida das plantas. Não, Bia. Ué? Eu acho que hoje eu vou te contar uma história diferente. Eba, história! A história de quem criou todas essas coisas lindas. As coisas mais lindas que existem no mundo foi criada por uma pessoa. Você sabe quem é? Tem uma historinha muito boa que a gente vai assistir agora, que vai te contar quem criou essa flor linda que você me deu. Oba! Quer ver? Quero! Então vamos ver. Que lindas flores! Que perfume gostoso! Ai, que céu azul! Oi, mamãe. Oi, Lili. Tudo bem? Tudo. Que alegria. Que bom que você tá feliz assim hoje. Ué, que maravilhas! Que lindo, tudo perfeito! Olha o sol, que calor gostoso! Não é para mim ficar feliz? É verdade. Isso daqui é muito bonito, né? Mas o que você fez? Deve ter sido um homem muito bonito e que tenha muito amor. Eu já acho que foi um pintor. Porque olha como tudo é colorido, olha as árvores, olha o céu, olha as flores, olha o mar, como é tudo lindo, azul. Eu acho que foi um pintor que fez. Será? Olha o passarinho que bonito. Vamos perguntar pro passarinho. Mas lá, passarinho não fala, né? É verdade. Ah, girafa. Vamos perguntar para a girafa? A girafa também não vai responder. Mas eu já sei de uma coisa. Quem criou os pássaros, quem criou a girafa, foi o mesmo que criou tudo isso que está ao nosso redor. Mas ainda assim a gente não sabe, né? Vamos procurar uma pista? Vamos. Olha, tem vindo alguém. Ih, Tiana! Tiana tá vindo aí. Vamos perguntar para ela. Olá, criança! Oi, tia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tia, quem foi que criou isso aqui tudo? Quem criou tudo isso, toda a natureza, foi Deus. Deus? Sim, Deus. Vocês conhecem a Deus? Já ouvi falar.
as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o mar azul? O mar azul, o mar azul. Quem fez o mar azul? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu? Você e eu, você e eu. Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o mar azul? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Nossa, tia, Deus criou tudo isso, tia, caramba, tia, eu fico de boca aberta com as nuvens, tia, olhar para as nuvens é tão bom, tia, às vezes as nuvens têm formatos de coisas legais, tipo sorvete, tipo um cachorrinho, tipo um dragão. Tia, muito legal. Tia, como ele é inteligente, né? Como ele é poderoso. Criou tanta coisa. E que foi? Tia, Oi. se ele criou as flores, tia, ele é o dono das flores? Ele é o dono de tudo. Tia, eu arranquei uma flor. Tia, será que ele vai ficar chateado comigo, tia? Calma, fica tranquila. Eu vou cuidar muito bem dessa florzinha, tá bom? Vou botar ela na água, depois vou plantar ela na terra. Então ela não vai morrer, então ele não vai ficar chateado com você. A gente não pode arrancar as plantas assim, de qualquer jeito, e deixar elas morrerem. Mas para cuidar, Deus permite, tá bom? Que a gente pode arrancar, mas só se for para cuidar muito bem dela. Ai, tia, que bom. Que já pensou, tia? Ele fica triste comigo. Não dá, né? Não, não fica. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da florzinha que você me deu. Ele também é o dono da nuvem que você tanto gostou. Deus é o dono de tudo. E para isso, eu vou te mostrar um versículo que você vai entender muito melhor como funciona tudo isso. Tá bom? Então vamos assistir o versículo agora. Olá, chegou a hora do nosso versículo. Vocês estão vendo esse cenário lindo? Pois é, isso tudo aqui é uma demonstração do que Deus criou para nós. As árvores, a ave, o mar, né? Os peixinhos, os bichinhos, o nosso alimento, né? O ser humano. Isso tudo Deus criou para nós e devemos cultivar com muito amor. Agora a tia Elisângela vai falar o versinho de hoje. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. São dele. Salmos 24, 1. Viu, criança? Deus fez tudo isso para nós usarmos com amor e cuidarmos. Amém? Caramba, tia, mas tudo que ele criou é tão bonito. Lindo. Tia, e aí? Ele demorou muito? Ele ficou cansado? Foi difícil? Nossa, tia, eu tô curiosa, tia. Olha, eu acho que ele ficou um pouco cansado, porque a Bíblia diz que ele descansou. Ah, tá. E quanto tempo ele demorou, tia, pra fazer isso tudo? Ele demorou para fazer isso tudo. 6 dias. Ué, tia, só isso? Só isso. Tia, 6 dias é muito rápido. 6 dias demora pra limpar meu quarto. 6 dias foi muito rápido. Você quer saber como foi? Eu quero. Vou te contar então. Oba, história! Conta, tia, conta. No começo de tudo, a terra era sem forma e vazia. E era tudo escuro. Tudo preto? Mas no
primeiro dia, Deus fez a separação do que era escuro e do claro. Deus fez a noite e o dia. Muito bom, né? No segundo dia, ele fez uma coisa muito interessante. Ele dividiu a água. Você sabe que o nosso planeta é cheio de água, não é? Mas ele tem água embaixo, que é os mares, e ele também tem água em cima. Por exemplo, as nuvens que você tanto gostou. É mesmo, tia? Que legal! Deus separou tudo isso no segundo dia. No terceiro dia, ele criou a parte seca. E aí a gente já tinha a terra. E como tinha a terra, ele também já criou as plantas para colocar na terra. Ai, que legal! Foi aí que ele criou as flores, né, tia? Foi aí que ele deixou tudo verdinho, verdinho, e com flores lindas e árvores maravilhosas. Nossa, tia, ele gosta de cor, né? Então ele nesse dia deve ter colocado as cores nas flores, nas árvores, nas frutas. Exatamente. Já no quarto dia, ele criou as estrelas, a lua, e ele também criou o sol. Que legal! O sol é o máximo, né? Eu gosto muito do sol. Eu adoro ir na praia. Pois é. Depois disso, ele criou os pássaros e também criou os peixes. Ele criou todos os peixes dos mares e todos os pássaros do céu. Que legal, tia. Muito bom. Pois é. Já no sexto dia, ele criou os animais, todos os animais terrestres. Aqueles que são muito bravos e aqueles que são mais calminhos, entendeu? Entendi. Tia, e cadê a gente? Pois é, no sexto dia também, ele criou o homem. Ah, tá. E também, logo após, ele criou a mulher. Ah, sim, vai ficarem juntos, né? Juntinhos. Então, em 6 dias, Deus criou tudo o que existe. E no sétimo, ele descansou. Caramba, tia, que legal. Tia, mas deve ter dado trabalho, né? Porque é tudo tão bonito, tudo tão grande. E perfeito, perfeito, perfeito. E sabe o que é o mais legal? É tudo muito colorido, tudo muito cheio de vida, tudo maravilhoso. É mesmo. Tia, eu adoro passar assim na rua e ver aquele monte de florzinha colorida. Eu adoro as cores do mundo, tia. Pois é, ele criou todas as cores que existem e deu toda a beleza que o nosso mundo tem. Ele é, sabe o quê? O maior pintor do mundo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom.
pincel do autor, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Tia, que legal, né? Muito bonito. Tia, eu tenho uma dúvida. Qual dúvida? Deus trabalhou em 6 dias, né? Isso aí. Criou tudo. Tudo. Tia, mas ele continua trabalhando. Como assim? Tia, eu como as frutas, no dia seguinte tem outra lá. As nuvens vai embora, amanhã tem outra lá. Tia, uma árvore, ela morre, amanhã tem outra lá. Ele continua trabalhando. Não, ele não cria novamente as plantas, ele não faz brotar as frutas novamente, não. Esse trabalho ele deu pra nós. Ué, tia, como assim? Por exemplo, quando você come uma fruta, que é um alimento super saudável, dentro dela tem uma coisa chamada semente, Ah, tá. Acho que eu já vi. né? Por exemplo, a uva. As pessoas não gostam muito de comer a uva com semente. Aquela sementinha ali é a nossa função plantar ela de novo. E aí ela vai dar mais uvas e a gente tem que replantar. A mesma coisa são as flores, as árvores. É a nossa obrigação cultivar a terra. As nuvens, realmente ele continua trabalhando. Mas eu vou te falar uma coisa. Você conhece como funciona uma sementinha? A sementinha, a gente coloca ela dentro da terra e a gente joga água ali e dali nasce uma nova árvore. Eu acho que vai ser melhor eu te mostrar de outro jeito. Eu vou te mostrar como uma florzinha cresce, tá bom? Tá bom. Então vamos ver. A sementinha de flor escondida no chão. Dormia um sono sossegado e bom. A chuva bateu, o sol brilhou, a sementinha mexeu, mexeu e acordou. Saiu de casa, estava muito apertada. Esticou um galho e ficou ajeitada. Depois ela cresceu, 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 subiu o varal e, cheinha de flor, alegrou o quintal. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero
bem, isso aí, aproveite mesmo. Tia, vovô tio Sol, esse picolé é gostoso porque foi Deus que fez, porque ele é de morango. É isso Eu aí. vou aproveitar a piscina que tem lá na minha casa, porque Deus criou a água. Então eu vou aproveitar. Muito bem, aproveite. Só não se esqueça de uma coisa. O quê? Você não tem que só aproveitar. Você também precisa cuidar de toda a natureza que Deus fez. Médio, como assim? Por exemplo, esse palitinho aí desse seu picolé. O que você vai fazer com ele? Ué, jogar fora. Você pode reciclar. O quê? Reciclar. Não sabe o que é reciclar, né? Não. Mas o vovô Matusalém vai te ajudar. Porque nós temos que aproveitar toda a criação, mas com responsabilidade. E a melhor palavra para isso é reciclagem. Vovô, ensina para ela. Olá, crianças! Hoje, o vovô Matusalém vai ensinar a vocês o que é reciclagem. É o processo que transforma materiais usados em novos produtos, com vista à sua reutilização. Materiais que iriam para o lixo podem ser reaproveitados. É possível reciclar diversos materiais, como vidro, plástico, papel e alumínio. Vou apresentar a vocês os 3 R's. Primeiro R, de reduzir. É obtida através de produtos mais resistentes, evitando os produtos descartáveis. Como não usar sacolas plásticas e sim as de tecido. Segundo R, de reutilizar. É a utilização do produto para outra função. Devemos pensar nas possíveis utilizações antes de jogar fora. Terceiro R, de reciclar. É o processo que um item passa para se transformar em outro produto. Agora que vocês já sabem a diferença, o vovô vai fazer uma pergunta. Uma garrafa PET que é processada e transformada em camisetas é qual dos 3 R's? Então, quem respondeu é o último R de reciclar, acertou. A garrafa PET passa por um processo que é transformada em fibra e depois produzem as camisetas. Outra pergunta. Um pneu de carro que é usado como cama para cachorro. Qual dos 3 R's? É o R de reutilizar. Achou-se uma nova forma de usar o pneu. E vocês? Têm algum brinquedo, jogo ou artesanato feito com material reciclado? Envie a foto para o vovô. Inclusive, este é um desafio que eu lanço para vocês. Se divertirem com materiais reciclados. Até o nosso próximo encontro! E aí, Bia? Aprendeu sobre reciclagem? Aprendi.
Isso é muito feio. Jogar lixo na rua, além de não ser um cuidado com a criação, é falta de educação. É muito feio, realmente. Tia, é coisa que a gente vê que dá pra aproveitar. É garrafa PET, papelão. Agora eu já entendi, tia, que a gente tem que reaproveitar as coisas. Isso aí. Espero que hoje você tenha aprendido que a criação de Deus serve para nos beneficiar. Então, para isso, nós temos que aproveitar a criação. Por exemplo, comer frutas, legumes que Deus criou, tudo tão gostoso, tão maravilhoso para cada um de nós. Então, evitar comer coisas que fazem mal à saúde e comer as coisas deliciosas que Deus fez. Porque a criação foi feita para nós. Né, Bia? É isso aí. Reaproveitar tudo e cuidar da criação inteira que Deus nos deu. Tia, Oi. posso voltar pro meu picolé? Tá com pressão, olha. Vamos dar tchau para as crianças? Tá bom. Tchau! Ia! Salve a Joaninha! Amada o que nos resta! Salve a floresta! Galera, eu sou João, Joaninha, macho. Não confunda, macho. Eu vim aqui hoje para fazer um protesto! Estão pegando as Joaninhas para fazer chaveiro! Como assim? Chaveiro! Porque dizem que dá sorte. Na Bíblia diz que o homem foi feito para cuidar de tudo que Deus criou. Mas não é isso que está acontecendo. O homem está poluindo os rios, derrubando as árvores e pegando as joaninhas para fazer chaveiro. Como assim? Então, eu e meus amigos da floresta vamos continuar aqui com o nosso protesto. E vocês? Vem com a gente, crianças. Vamos lá. Ia! Salve a Joaninha! A mata o que nos resta! Salve a floresta! Ia! A criança que tem Jesus no coração cuida do planeta e de toda a criação. A criança que tem Jesus no coração cuida do planeta e de toda a criação. Não anda por aí jogando lixo no chão. Ajuda todo mundo sem perder a diversão. Quando sai do quarto, apaga logo a luz. Eu tenho certeza essa criança é de Jesus. Eu tenho certeza essa criança é de Jesus. A criança que tem Jesus no coração cuida do planeta e de toda a criação. A criança que tem Jesus no coração cuida do planeta e de toda a criação. Lava o carro com o balde é melhor do que a mangueira. Eu economizo assim desta maneira. Fecha a torneira enquanto escovar os dentes. Fazendo desse jeito meu Jesus fica contente. Fazendo desse jeito meu Jesus fica contente. A criança que tem Jesus no coração cuida do planeta e de toda a criação. A criança que tem Jesus no coração cuida do planeta e de toda a criação. É isso aí, amiguinho. Criança esperta é aquela que cuida do planeta. Afinal de contas, essa é a nossa casa, o lugar que Deus nos deu para morar. Então, vamos dela cuidar! Olá, crianças, estamos chegando no final de mais um momento infantil, um culto feito com muito carinho para você. Nesse momento estaremos orando para dar término a esse trabalho, amém? Feche seus olhinhos aí. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que passamos juntos, em que Tu nos tem ensinado, Senhor, a cuidar da natureza, a cuidar de toda a criação. Te peço, Senhor, nesse momento, Senhor, que desperte, Senhor, no nosso coração, Senhor, a nossa responsabilidade cristã. Te agradeço por esse culto. Falo contigo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom mais uma vez estar com cada um de vocês. Quero agradecer muitíssimo pela a sua companhia, pela sua família, que nesse momento se encontra reunidos
para que juntos possamos exatamente meditar nas Escrituras Sagradas. Esses momentos são momentos que me traz uma recordação muito importante quando as Escrituras Sagradas, o texto da Palavra de Deus, nos diz que inúmeras vezes Jesus procurou estar reunido com os seus discípulos, procurou estar reunido com os ouvintes da Palavra de Deus. Muitos talvez estavam ali para criticar, muitos estavam ali para censurar, muitos estavam ali porque não tinham o desejo de compartilhar aquilo que o Mestre ensinava. E esse momento é um momento importante porque nós estamos aqui reunidos exatamente aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao meu coração, ao seu coração, ao coração da sua família. E graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite para ouvir de Deus. Então, feche seus olhos nesse momento. Nós vamos estar orando, falando com Deus, nós vamos abrir os nossos corações para que Deus possa falar tremendamente ao coração de cada ser humano, de cada discípulo. E que você também possa ser edificado por esta palavra, como também eu estou sendo edificado com esta palavra. Deus já falou no meu coração e Ele vai falar mais ainda, porque as Escrituras, a palavra de Deus, Ele se renova a cada dia. Se renova pela manhã, se renova à tarde e também se renova à noite. Então, em todo tempo, a palavra de Deus está se renovando. É sempre um tempero diferente, é sempre um tempero diferenciado, tá bom? Então, feche os seus olhos e nós vamos estar orando nesse momento. Amantíssimo Deus, Pai, Senhor de nossas vidas, eu quero pedir ao Senhor nesta noite que a Tua palavra seja alimento e refrigério para as nossas almas. Que através desta palavra o Senhor possa enxugar lágrimas, que através desta palavra o Teu povo, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, possa sentir o Teu abraço, possa sentir o Teu aconchego, possa sentir a Tua ajuda, Senhor. Mas que em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Pai, não nos deixe escapar de nada daquilo que o Senhor deseja para nós nesta noite. Pai, muito obrigado mesmo por essas vidas que estão nos ouvindo nesta noite. Ó Deus, que noite maravilhosa será a de hoje, pois eu te agradeço já desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amados, eu quero convidar a você que você abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no texto de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, a Bíblia é dividida aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, procure aí Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos, nesse momento, meditar exatamente nas Escrituras Sagradas. Então, eu estou aguardando aí você abrir para que possa dar um tempo. Você também tem acesso aí o seu smartphone, o seu celular, para que através dele você possa utilizar o aplicativo da Bíblia Sagrada. Tá bom? Se você ainda não tem, vá lá, baixe um aplicativo da Bíblia Sagrada, tá bom? Vai ser muito edificante para a sua vida. A versão que nós vamos estar utilizando aqui é a versão revista e corrigida, tá bom? João Ferreira de Almeida, porém ela é revista e corrigida. Abra lá então, por gentileza, no texto de Mateus, capítulo 12. Vamos lá. Eu quero ler para você, acompanhe essa leitura nessa noite. Naquele tempo passou Jesus pelas searas e em um sábado
Então os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem que não é lícito fazer no sábado. Ali os fariseus que estavam, quando viram os discípulos de Jesus Cristo se alimentando com as espigas no dia de sábado, procurou o próprio Jesus e começou a censurar a atitude dos discípulos de Jesus Cristo, com a ideia de constrangê-lo ou de criticar. Como nós falamos no início, já havia algumas pessoas que ali estavam reunidos junto com Jesus, e o intuito deles era realmente censurar as atitudes de Jesus. Mesmo não tendo motivo para isso, mas ali estavam aqueles que o acusavam. E o verso 3 diz: e ele, porém, lhe disse: não tende lido o que fez Davi quanto deve comer, e ele, quanto deve comer ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem os que estavam, mas só os sacerdotes? Jesus então começa a falar com aqueles que ali estavam a respeito da atitude que Davi tomou quando ele entrou ali no templo e ele desfrutou dos alimentos que ali estavam e procurou usar desse contexto, daquele momento de Davi, para trazer uma palavra de ensino e aplicar. Lembre-se o seguinte, irmãos, é muito importante você, amigo, você também ouvinte das Escrituras Sagradas. Sempre haverá palavras de críticas, sempre haverá palavras de incentivos e de elogio durante o seu ministério, durante o seu trabalho, sobre as coisas que você faz. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: Jesus, ele sempre aproveitou as oportunidades para ensinar. Mesmo que houvesse uma palavra de crítica sobre a sua pessoa, sobre a sua atitude, ou a atitude daqueles que caminhavam junto com Jesus, Jesus sempre aproveitou esses momentos também para ensinar. Ou seja, o intuito de Jesus ali não era criticar as pessoas, ou muito menos mostrar para elas que elas estavam erradas. Mas o erro que era apresentado dessas pessoas era como um momento de ensino. Jesus ele se utilizava daquele momento de um erro para ajudar uma pessoa, ensinando ou um grupo de pessoas. E Jesus ele continua fazendo isso até hoje. Os meus erros, os seus erros, os erros do próximo, eles são usados, Deus aproveita daquilo ali para nos trazer um ensino, uma palavra de edificação para as nossas vidas. Então nós como pastores, nós como líderes, devemos fazer a mesma coisa. No momento em que uma ovelha erra, no momento em que uma pessoa erra, no momento em que a igreja erra, o nosso papel não é estar ali e censurar e pegar um cajado, ou pegar uma correia ou uma vara e bater nas pessoas, mas aproveitar aquele momento para ensinar o ser humano que ele não deva mais fazer aquilo, que ele não pode mais fazer aquilo ali, e que aquilo vai trazer danos, vai trazer prejuízo para a sua vida. Mas ele diz mais aqui, verso 5 ele diz: ora, não tende lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que estar aqui quem é maior do que o templo. Nessa noite, nós estamos aqui exatamente para trazer uma palavra doutrinária, uma palavra de ensino. Queremos falar exatamente sobre a questão da valorização humana e também da desvalorização.
o quanto o ser humano ele tem sido desvalorizado pela sociedade. E quando eu digo a sociedade, eu estou falando por todos. Eu não quero, nesta noite, passar toda essa responsabilidade para os nossos governantes, para o nosso governo, para aqueles que estão à frente de um cargo de liderança, conduzindo um país, um estado, um município. Não estou aqui para censurar os seus atos. Estou aqui para trazer uma palavra de despertamento. Dizer que essa responsabilidade também é de todos nós. Nós queremos, nesta noite, apresentar uma visão do quanto você é importante. Por isso que existe um pastor. O pastor ele tem a função de cuidar, de abençoar a vida de uma ovelha. Então, como é importante você ser uma ovelha de Cristo Jesus? Porque quando você se torna uma ovelha de Cristo Jesus, você faz parte de um pastoreio, de um homem como você, que tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Então, se você está fora do aprisco, se você ainda não faz parte de um pastoreio, que você possa fazer parte de uma igreja evangélica. A igreja evangélica, ela não tem o poder de salvar ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. Se você crê com o seu coração, se você confessa com a sua boca, Ele te dá a possibilidade a possibilidade de você ser um filho de Deus. Você deixará de ser criatura de Deus para ser um filho de Deus. E é sobre isso, nós queremos falar sobre o quanto você tem valor, o quanto esse pensamento da valorização humana ela tem sido deixado de lado. As pessoas têm apresentado vários recursos, vários meios, mas o ser humano tem sido desvalorizado. E a gente tem visto isso o mundo aí afora. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do quanto você é importante para Deus, o quanto você é importante. É por isso, eu quero que você entenda que é exatamente por isso que Satanás ele vai fazer de tudo o que você imagina e de tudo que você nem imagina para destruir a sua vida. Cristo Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com o intuito exatamente de morrer numa cruz, derramar o seu sangue. Ele se tornou um sacrifício, um próprio sacrifício, e morreu pela sua vida. A partir desse momento, você tem direito ao céu. A partir desse momento, aquilo que não tinha valor, por ter pecado, mesmo pecando, você não deixou de ter valor, porque Deus sempre enxergou e viu você dessa forma. Talvez você esteja em um estado, em um momento que você pense o seguinte: eu não tenho mais valor, as pessoas não me amam, eu estou abandonado, eu não tenho mais recurso. Não. Jesus Cristo ele sempre se colocou à disposição dos seres humanos. E quando sempre havia um grupo de pessoas que necessitava, estava precisando de alguma coisa, não importa aonde essa pessoa estava, se era um lugar sujo, se era um lugar imundo, ou se era um lugar de riqueza, um lugar de maravilhas, Jesus se apresentava naquele lugar, ele ia ali exatamente para socorrer. Foi assim que ele fez com várias pessoas. Foi assim que ele fez com o coxo, foi assim que ele fez com a prostituta, foi assim que ele fez com inúmeras pessoas, foi assim que ele fez com o endemoniado. Não importa como você se encontra nesse momento, Jesus ele quer ir até ao seu encontro. Então, aos olhos de Deus, a vida humana é o maior valor sobre a face da terra. Amado, nós estamos valorizando tantas coisas nas nossas vidas. Eu não estou falando que você não possa valorizar. Eu estou falando que existe algo que está acima de tudo isso, que é o próprio ser humano. A minha casa tem valor, a sua casa tem valor.
O seu carro tem valor, o meu carro tem valor. A sua família, ela tem muito valor. A minha família também tem muito valor. O meu emprego, o meu passeio, a minha diversão, tudo isso tem valor. Mas nada disso está acima do ser humano. E é sobre isso que eu quero exatamente falar com você nesta noite. E a primeira coisa que nós queremos destacar nesse momento é a questão dos rituais, né? Daquilo que estamos fazendo no templo, aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Mesmo com toda a dedicação, mesmo com todo amor, mesmo com todo empenho, com o envolvimento, com a questão de ser compromissado, né? Mas nada disso tem mais valor do que o próprio ser humano. Os bancos da igreja, por exemplo, é algo que tem um valor. Ele tem um valor específico, né? E se o pastor deu uma ordem, como por exemplo, eu quero aqui apenas dar um pequeno exemplo, nós estamos com um banco da igreja, um banco muito bonito, tente imaginar, né, essa visão, e aí foi-se passado a seguinte ordem, olha só, ninguém pode colocar os pés no banco, não podemos subir no banco, essa é a ordem que foi dada. E agora nós precisamos trocar uma luminária, ou precisamos trocar uma lâmpada que queimou no templo. E a única coisa que nós temos ali no momento é uma escada, mas uma escada que traz risco àquele ser humano. Uma escada que não é própria, uma escada talvez que esteja quebrada. E há uma possibilidade da pessoa que vai trocar aquela lâmpada subir nessa escada e a escada cair ou a escada quebrar. E alguém então diz o seguinte, não, olha só, essa escada ela está imprópria, então vamos pegar o banco e subir nesse banco para trocar a lâmpada. Então uma outra pessoa diz, não, negativo, o banco não vamos fazer isso, né? Alguém já deu uma ordem para não subir no banco, o pastor já deu uma ordem para subir no banco, então não vamos subir no banco, vamos segurar a escada aqui, a pessoa sobe na escada, olha só. Há uma desvalorização humana. Nós estamos valorizando muito mais o banco do que a escada, do que o próprio ser humano, a ponto dele subir naquela escada e ele cair, se machucar ou talvez até mesmo trazer um dano maior para a sua vida, para a sua estrutura física. Bem, nós não estamos desvalorizando o banco, nós não estamos desvalorizando algo que está no templo. O que nós queremos dizer é o seguinte, é que o ser humano ele é muito mais importante do que isso. Existe um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Talvez seja um texto que você conheça, né? Esse texto fala, Jesus ali naquele momento, ele critica os sacerdotes e ele também critica os levitas. Quem eram os sacerdotes? Sacerdote, aqueles que estavam ali à frente, para que possa melhorar o entendimento para você, o sacerdote é como se fosse os pastores, é como se fosse os diáconos que ali estavam. E os levitas eram aqueles que cuidavam do templo do Senhor. Levitas não eram somente aqueles que tocavam, aqueles que cantavam, mas todos que tinham o cuidado com o templo. A manutenção do templo eram vistos como levitas. E Jesus ali, ele conta exatamente a história do samaritano, né? Conta a história do samaritano, um homem que saiu de sua casa, deixou a sua família e foi até um determinado local, e ali ele era um samaritano e havia, né, ali uma rincha, podemos dizer, entre os samaritanos, entre os judeus, né? Eles não se davam muito bem. E Jesus ele aproveita essa história para dizer que esse samaritano ele saiu e junto com ele, não junto com ele, mas iam passar pelo mesmo caminho, né? O sacerdote e o levita iam passar por aquele lugar. E naquele caminho, você talvez já conheça essa história, ali
um homem foi assaltado, foi espancado e foi jogado ali às traças. Foi jogado ali naquele local e muito machucado. Passou um sacerdote e o sacerdote, um homem de Deus, ele não parou para dar atenção e muito menos para ajudar aquele que estava ali naquele lugar. Por quê? Porque ele estava com pressa, porque tinha que fazer muitas coisas, porque ele não podia se contaminar com aquelas feridas, com aquele homem que estava ali imundo, e da mesma forma passou o levita, e o levita não fez nada. E aí aparece um samaritano, um homem que, trazendo para os dias atuais, um homem talvez que não era crente, né? Ele parou ali, ajudou aquele homem, conduziu aquele homem até ali uma pousada, um local onde ele pudesse descansar, deixou um dinheiro para que aquele homem fosse assistido, caso a ajuda que ali estava não fosse suficiente. Bem, ele pegou o restante que ele tinha daquelas moedas e procurou ajudar alguém. Podemos ver aí a valorização humana. Amados, às vezes nós deixamos de fazer muita coisa mesmo. Deixamos de ajudar alguém porque nós simplesmente valorizamos uma outra parte da nossa vida mais do que o ser humano. Lembre-se do que nós estamos falando aqui. Não que você não possa valorizar. É lógico que aquele samaritano valorizou a sua família. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma família que precisava da sua ajuda, que precisava de dinheiro, precisava ser sustentado. Mas Deus, com certeza, ele honrou, e tanto que Jesus ele usa essa própria história do samaritano para dizer que ele também honrou e que a atitude daquele homem foi perfeita. Amado, o que nos falta exatamente para valorizarmos mais o ser humano? Valorizar como pessoa, né? Nós, como crentes em Jesus Cristo, aprendemos do Senhor que existe uma grande missão que precisa ser cumprida, porque uma missão dada é missão cumprida. E essa missão é exatamente salvar vidas que estão indo em direção ao inferno. E muitas dessas pessoas que estão indo em direção ao inferno, elas já estão no leito de dor. Muitas já estão no estado terminal, muitas estão quase a falecer. E elas continuam ainda andando em direção ao inferno. Outras talvez não estão passando por nenhum tipo de enfermidade, não estão passando por dificuldade nenhuma, mas os seus olhos estão totalmente fechados, estão cegos, estão indo em direção à porta larga. E vão em direção à porta larga porque ela é fácil. E digo para você, se você pretende nesta noite, se hoje é uma noite de decisão para você voltar para Cristo Jesus ou para voltar ao caminho, o caminho que nós queremos oferecer para você, ele é estreito, ele é difícil realmente, ele é muito difícil, mas é o melhor caminho. É o caminho que não vai gerar ao término dele sofrimento nem dor. Então esse é o convite que quero fazer a você e dizer o quanto você tem valor para Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz para você. Então, a vida humana, ela está acima de todo tipo de teologia não, de fatores, de rituais que nós temos em nossas igrejas, em qualquer outro momento. Você, como ser humano, tem muito valor. Mas não aproveite disso também para desvalorizar aquilo que nós temos como bens. Não. Nós estamos falando que tudo isso tem valor. Porém, você tem muito mais valor ainda. E nós vamos encontrar isso ainda nas Escrituras Sagradas. Outro ponto que eu quero destacar aqui para você nesta noite é que a vida humana está acima do meu descanso. Acima do meu descanso. Escuto muitas pessoas falar para mim, né, ou falar para outras pessoas sobre a necessidade de descansar. Sim, há uma necessidade de descansar. Né?
Porém, quando eu digo, nós aprendemos alguns dias atrás, falando sobre a questão dos mandamentos de Cristo Jesus, a respeito do amor de Deus ao próximo, que o descanso de Deus não tem nada a ver em estar parado simplesmente sem fazer nada. Não, eu não quero fazer nada, agora eu vou estar nessa rede e agora eu não faço mais nada durante não sei quantos dias. O descanso não tem nada a ver com isso. Nós vamos descansar, mas o ser humano, o crente, a igreja de Jesus Cristo, ela vai descansar, mas isso não impede ela de dar continuidade ao ID de Jesus. Um pastor, quando ele tem 30 dias de férias, ou 10 dias de férias, 15 dias de férias, isso não quer dizer que ele vai se apagar do mundo, ele vai se apagar do contexto teológico, eclesiástico e espiritual e não vai fazer mais nada. É o momento que ele vai apagar da sua história, da sua vida espiritual. Não! Ele vai apenas diminuir o seu ritmo, mas o Evangelho ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado, não importa aonde eu estou. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui comemorar os 25 anos de casamento e Deus nos levou a um lugar, Visconde de Mauá, e ali, naquele lugar, não era o lugar que esperávamos, mas Deus reservou exatamente aquele lugar, irmãos. Conhecemos um casal de missionário, um pastor que estava exatamente ali conduzindo uma igreja que era filha, parece que da igreja de Resende, agora não me lembro direito. E foi muito interessante que no primeiro dia que estávamos ali, o dono da pousada, que também era evangélico, e quando soube que éramos evangélicos, que éramos pastores, que estávamos ali comemorando também um aniversário de casamento, ele fez a questão de, naquela noite, ele saiu da sua pousada e nos levou exatamente até a casa daquele casal. Um casal que nos acolheu, um casal que impactou muito aos nossos corações. Meu amado, apesar de estar no momento de descanso, no momento comemorando os 25 anos, irmãos, ali ouvimos um pouquinho das Escrituras Sagradas junto com aquele pastor que nos falou. E o melhor disso tudo, irmãos, é que depois ele também se colocou à disposição e nos conduziu aos pontos turísticos daquele lugar. Mas nós não deixamos de falar. E quando ele ia nos pontos turísticos, que ele conhecia algumas pessoas ali, ele falava, isso aqui é um pastor, esse aqui é um homem de Deus lá do Rio de Janeiro, essa aqui é a sua esposa. Não deixamos de falar, nem de pregar e nem de anunciar o Evangelho. Então, mesmo nesse momento, eu quero que você entenda o seguinte, olha só o que Deus diz aqui, o próprio Jesus, porque Jesus ele visitava, ele pregava, ele libertava, ele curava, e ele fazia isso também no sábado também. Ou seja, mesmo em momentos de descanso, não importa onde eu estou junto com a minha família, passeando, me divertindo, ou época de férias, não importa. O que você precisa fazer nesse local também é pregar, porque ali, nesses lugares, há pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ser curadas, e talvez seja no dia do seu descanso, talvez seja no dia do seu lazer. Olha o verso 5, ele diz, ora, não tem lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha o verso 8 também, ele diz, porque o Filho do Homem até no sábado é o Senhor. Então eu quero que você entenda nesta noite que mesmo no momento de descanso, mesmo no momento de férias, mas você ainda é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, precisamos agir como filhos de Deus. Jesus, no sábado, ele era o Senhor, ele é o Senhor. E parece que não é isso que acontece. A gente se desliga totalmente da ideologia cristã, daquilo que Jesus Cristo ele nos ensinou. Será que realmente
aprendemos com o Senhor que nós precisamos, irmãos, entender que a vida humana está acima disso tudo. Olha o verso 9 em diante, ele diz: e partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? É como se alguém dissesse para você assim: pelo amor de Deus, você está aqui para se divertir, para descansar, esquece isso. Esquece isso. Aquelas pessoas estavam censurando o ato de Jesus. Sim, queriam criticá-lo. Mas às vezes as pessoas nos deixam constrangidos, E a gente se encaixa naquela ideologia, naquele pensamento e dizer: não, realmente eu estou aqui para descansar, então eu tenho que me apagar totalmente. Irmãos, em qualquer lugar que você for, não importa se é um lugar de lazer, não importa aonde você esteja, sempre existirá pessoas ou que precisem de ajuda, pessoas que estão precisando ser libertas e curadas. Então entenda você que Deus está aproveitando aquele momento, Ele mandou você aquele lugar, sim, para descansar, para se divertir, mas também para anunciar e pregar o Evangelho. Porque aonde você está exatamente ali para pregar o Evangelho, para você estar ali para anunciar. A vida humana está acima do meu conforto, está acima do meu descanso, está acima do seu descanso, está acima do seu conforto. A vida humana, ela é muito importante para Jesus. Nesse mesmo texto aqui, ele diz o seguinte, olha só. E ele disse-lhe, verso 11, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Talvez aonde você vá, talvez aonde você esteja descansando, esteja ali uma ovelha desgarrada. Uma ovelha que está precisando de ajuda. E Deus enviou exatamente você a esse lugar. Então você precisa ter um discernimento mais profundo daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque até nos seus momentos de descanso, até nos seus momentos de lazer, até nos seus momentos maravilhosos, Deus está usando você. Deus deseja usar você. Porque há pessoas que precisam ser ajudadas aonde você está, aonde você está indo. Não importa, você não está impedido de fazer isso. Mas você precisa estar atento exatamente a isso. Não importa aonde você esteja. Uma outra coisa que eu quero também destacar também nesta noite aqui para você é que a vida humana ela está acima da criação inferior. E quando eu digo da criação inferior, eu não estou falando que a criação inferior ela não tenha valor. Porque tudo o que Deus fez, Ele fez com um propósito. Então, o que eu interpreto aqui como, chamo de criação inferior, a todas as formas de vida, irmãos, coexistente. Podemos dizer assim, coexistente nesse mundo. Exceto o homem, os animais, as plantas, são uma criação, podemos dizer assim, inferior. Eu fico muito impressionado. A minha mãe e meus pais procuram se levantar de manhã e vão lá e molham as suas plantas e tem um carinho muito legal, eu fico assim impressionado com isso, com as plantas, Nós vamos ver algumas pessoas que levantam de manhã, que têm os seus animais e ali procuram cuidar, dar o alimento, lavar o local, o ambiente, tudo faz parte do higiene, sim, também preservando também a questão humana, o carinho com os seus animais, coloca no colo. Há poucos dias agora atrás aí, o Ministério Infantil fez uma dinâmica muito legal com as crianças junto com os seus animais, e acho isso também muito importante, muito legal, Porém, a vida humana está acima de tudo isso. Está acima das nossas plantas, está acima dos nossos animais ou de qualquer outra coisa. A criação, o ser humano, o homem,
ele é a coroa da criação. A criação superior de Deus. Né? Infelizmente, muitas pessoas dão muito mais valor, né, à criação inferior do que o próprio ser humano. Por isso que o verso 12, ele diz, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é a pergunta. E por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu. E ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Olha só, amados. Jesus estava ali exatamente para valorizar, né, o ser humano, aquele homem que precisava ser curado. Aqui era um homem que não só precisava ser curado de uma doença física, mas ele precisava ser curado também da alma. Então, nesse exato momento, há inúmeras pessoas, e talvez você seja uma delas, que precisa ser curada da alma, precisa ser curada também fisicamente. Há uma grande preocupação das pessoas da cura física, né? Também vejo como muito importante, porque se tivesse alguém na minha família, ou eu mesmo, com uma doença física gravíssima a ponto de me levar ao óbito, ou outras pessoas, estarei ali orando, buscando exatamente para essa cura. Mas há muitas pessoas que serão curadas, vão ser curadas pelo próprio Deus. Mas essas pessoas, elas vão para o inferno. Por que vão para o inferno? Porque para ir para o céu as pessoas precisam crer em Jesus Cristo. E como elas vão crer se não tem ninguém que pregue? Pregue aonde estão. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer que Jesus Cristo é o Salvador. Talvez você seja essa pessoa que está confessando com a sua boca nesse momento que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor, que Ele é o libertador. Você precisa confessar isso com a boca. E muitas pessoas ainda não confessaram e ainda não tiveram a capacidade, né, de crer em Jesus Cristo, porque nós não estamos valorizando os seres humanos. Estamos fazendo tantas coisas nas nossas vidas, mas estamos desvalorizando o ser humano. Enquanto isso, os nossos familiares, pessoas de dentro da nossa própria casa, nossas famílias, talvez os nossos vizinhos e amigos estão indo em direção ao inferno. Porque nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos daquilo que está escrito em Mateus capítulo 6. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. É o mesmo Deus que diz e apresenta que os lírios do campo, né, que os animais, eles são muito importantes, mas não são mais importantes do que os seres humanos. Então eu queria que você estivesse muito atento àqueles que estão à volta da sua casa, aqueles que estão próximos de você, aqueles que você tem contato todos os dias. Que tipo de valor você tem dado exatamente essas pessoas? Para Jesus, uma vida humana vale mais do que simplesmente um ritual religioso, como nós vimos lá na frente lá. Os nossos rituais religiosos, eles não são mais importantes do que um ser humano. Os cultos em si, a forma que nós estamos ali trabalhando, o cuidado que nós temos pelas coisas, ele não é mais importante do que um ser humano, né? O descanso, né? Ele é muito importante, mas eu não posso achar que o fato de eu parar para descansar, eu não vou pregar, eu não vou anunciar, esqueci que eu sou crente. Esqueci que eu sou evangélico, né? Não tenho uma preocupação sequer de aonde eu estou. É conhecer a história do lugar, ver se há uma igreja evangélica, se há uma possibilidade de se pregar o evangelho, se aquele lugar bonito que nós estamos, se as pessoas ali têm a oportunidade de ouvir de Cristo Jesus, ou será que elas não estão ouvindo e eu estou ali naquele lugar e não consigo falar? Eu não estou falando para que você seja uma pessoa chata,
com alguém. Estou falando que você precisa pregar o Evangelho, que você precisa anunciar o Evangelho. Enquanto isso, há pessoas que estão morrendo. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero dar essa pequena ilustração para terminarmos nesta noite. O ser humano, ele tem o ser humano, ele é muito importante. E nós que somos evangélicos, vamos tentar imaginar dessa forma. A igreja, ela é um ponto-socorro, ela é um hospital. E nós, homens de Deus, somos ali os enfermeiros. E Jesus é o médico dos médicos. O papel da igreja é exatamente curar e ajudar. Muitas pessoas precisam ser atendidas muito rápido, é uma emergência. Outras poderiam estar aguardando, né? Teriam ali os enfermeiros, estariam colocando um acesso, ajudando essas pessoas, de repente com um remédio, verificando a pressão e fazendo muitas outras coisas. Assim é a igreja, assim somos nós. Porém, o médico, quando ele não está atuando em um hospital, ele é um médico. Então, imagine você, no seu momento de descanso, né? Imagine agora um médico no momento de descanso. E alguém precisa de ajuda de um médico. Alguém precisa da ajuda dos enfermeiros. Porém, é o dia do descanso. É o dia que nós estamos se divertindo. É o dia que eu não estou exatamente exercendo a minha função ministerial como homem ou mulher de Deus. E alguém me procura, e alguém te procura, e alguém procura o médico fala assim, não, hoje eu estou de folga, hoje eu estou passeando com a minha família, hoje eu não posso atender ninguém, hoje eu estou descansando, e essa pessoa perde a sua vida. Assim não somos nós. Você já parou para pensar quantas pessoas perderam a sua vida e nós estávamos exatamente ali e não ministramos uma palavra de salvação para essa pessoa? Se isso aconteceu, provavelmente seremos cobrados pelo sangue dessa pessoa, porque deixamos de pregar o Evangelho exatamente aonde nós estávamos. Então, essa é uma palavra de despertamento para você. Não importa onde você esteja, o local onde você está. Você estar ali exatamente para anunciar o Evangelho. Então, da próxima vez em que eu e você, nós como igreja, família, Parque Boaventura, e você que está nos visitando nesta noite, sair para se divertir, não importa onde você esteja, não deixe de pregar o Evangelho, tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho. Porque o Evangelho não é para ser pregado somente dentro de 4 paredes. O Evangelho não é para ser pregado somente dentro das igrejas. Inclusive, nesse momento, a nossa se encontra fechada para os cultos presenciais. Mas isso não impede você, como igreja, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a vida humana é o maior valor sobre a face da terra. Você tem valor. Existe um hino que fala sobre isso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixe de ficar dizendo a esse mundo que você é isso, que você é aquilo outro, que você não tem valor. Eu quero que você entenda o seguinte, que a partir do momento em que você recebe Cristo Jesus, você como um vaso de barro, dentro de você vai habitar a própria pessoa de Cristo Jesus, a própria pessoa de Deus, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Um beijão no seu coração. Deus abençoe muito a sua vida. E espero que a partir de hoje você tenha uma outra forma de pensar. E não só uma nova forma de pensar, mas que você possa agir totalmente de forma diferente. Então, da próxima vez que você sair para passear, da próxima vez que você sair para se divertir, da próxima vez que você sair para qualquer outro lugar, não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de anunciar Cristo Jesus, porque naquele lugar há uma pessoa que precisa ser liberta, uma pessoa que precisa ser curada. E você foi exatamente naquele lugar para abençoar essa pessoa. Que Deus abençoe a você nesta noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar nesta noite
por todos que estão ao alcance das nossas vozes. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, possa ser derramado sobre as nossas vidas e as consolações do Espírito Santo de Deus e toda a igreja de Cristo diga amém. Eu quero ainda te fazer um convite. Fique mais um pouquinho aí para que você possa estar ouvindo o nosso Ministério de Louvor, enfatizando sobre a importância de fazer missões. Beijão no seu coração e, se Deus nos conceder, estaremos de volta junto com essa igreja amada e você que nos visita a cada momento para ouvir a mensagem de Deus. Fique com Deus e Deus te abençoe. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo, que reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra é minha vida, e seu agir quem impedirá? Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo, que reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e seu agir quem impedirá? Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas graças sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio Que liberta do pecado.
Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Eu creio sim. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações.